Olá, os talmidim da Menorá, Shalom, Shalom. Quero responder aqui uma talmidim nossa lá do Mato Grosso, Cris. Ela perguntou o que é Jesus para o judaísmo, como intercessor, ou quem é Jesus para o judaísmo. Bom, eu vou contrapor a resposta. O que é Buda para o cristianismo? Certamente não é ninguém, não é nada. Igual Aparecida, o que é a Maria Aparecida para o cristianismo? Para o cristianismo evangélico, né? Porque Maria e Aparecida no cristianismo geral faz parte da alma deles. Mas, em suma, não é nada. O que é Jesus para o judaísmo? Absolutamente nada. Existem 3 linhas de judaísmos. Todos são judeus, mas existem 3 linhas, que são os judeus ortodoxos, os judeus conservadores e os judeus reformistas. Qual a diferença? A Torá é a mesma, os estudos são os mesmos, as festas são as mesmas. São a forma de entender o judaísmo e de seguir o judaísmo apenas. As raízes, as bases, o fundamento, as escrituras, todas são as mesmas. Mas, por exemplo, o ortodoxo, vou falar no campo de Messias, de Jesus, dessa área, né? Mas, por exemplo, o ortodoxo, eles pregam e creem que haverá um Messias, que é o Mashiach, que vai se manifestar na terra para trazer paz para o mundo, um reino. Só que esse Mashiach não é Jesus para eles de maneira nenhuma. Na verdade, Jesus não é nada para judaísmo nenhum. Ele é um personagem nulo, ele foi um rabino, ele foi uma pessoa muito sábia, ele foi um tzadik, um justo, mas não como é conotado no cristianismo, como a segunda pessoa da Trindade, um Deus, eles não têm. Sempre lembrando que no judaísmo e na Torá só existe um Deus. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4, Devarim 6:4 diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Só há um Deus. O Eterno disse lá no Sinai para Moisés: diga para o meu povo que eu sou um, não há outro. Adonai Echad, o Eterno é um. Isaías 43:10 diz: antes de mim nunca houve Deus e depois de mim também não haverá. Já falei isso em outras postagens. Livro de Marcos, no Evangelho, capítulo 12, versos 28 e 29, perguntaram para Yeshua qual era o maior dos mandamentos. Está lá. Ele disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Eterno é o único Deus, o Eterno é um. Então, é esse ponto. O judaísmo não acredita em hipótese alguma. O ortodoxo é aquele que usa barba. A propósito, eu não estou com essa barba. Já me perguntaram por causa das postagens: você realmente está parecendo um judeu? Não. Eu não uso, não estou com essa barba desse tamanho que eu não deixo ficar tanto, sempre minha barba é rasa, por causa de judaísmo ou de ortodoxismo. É simplesmente porque eu estou dentro de casa, numa quarentena, e estou à vontade. Só por isso, tá? Existem os judeus ortodoxos extremistas, os que usam barba, roupa preta, camisa branca, aquela coisa toda, aqueles casacos pretos, chapéu. Esses são os ortodoxos. Os judeus conservadores, eles são tipo coluna do meio. Eles não necessariamente precisam de usar barbas, eles seguem todos os preceitos da Torá igual nas sinagogas, tudo mais. Eles são mais suaves, não tem aquele extremismo do ortodoxismo. E já o conservador, esses são os conservadores, que é a minha linha, que é a sinagoga que eu frequento, meu rabino, nós somos conservadores. E existem os reformistas. Os reformistas é aquela sinagoga, aquela linha de judeu que
Tanto o homem quanto a mulher pode usar kippá, pode usar o talite. A mulher no judaísmo reformista, ela pode usar o teflin no braço, na cabeça. Ela pode fazer os serviços da Torá na sinagoga. Então, para o judaísmo conservador e para o judaísmo, principalmente o ortodoxo, isso é liberalismo demais. Porque o judaísmo, tanto como o hebraísmo, é uma cultura de um povo e uma religião patriarcal, onde a mulher tem o seu valor, mas ela não tem o ofício da Torá e da sinagoga, né? Então, existem essas diferenças. Na fala do Mashiach, na linha do Messias, o ortodoxismo espera diligentemente um Messias que vai governar o mundo. O judaísmo conservador, que é a minha linha, existem aqueles que creem que vai haver um Mashiach e aqueles que não creem que haverá um Mashiach. Eles acreditam que haverá um tempo messiânico, uma era messiânica, não propriamente um personagem, uma pessoa que será um Messias. Já o judaísmo reformista, são os liberais, eles não acreditam de maneira nenhuma num personagem, numa pessoa que vai ser um Messias. Eles acreditam apenas numa era messiânica, num período messiânico, mas não propriamente num líder. Então é assim, crer no Messias, acreditar na existência ou não do Messias, não é mitzvah, não é uma lei, não é uma regra de lei da Torá acreditar. É uma promessa profética que está nos Naavim. Naavim são os profetas que anunciaram que haveria um líder, um Messias, principalmente Isaías. Então, é uma coisa que eu posso crer ou não. No judaísmo, se eu não acreditar na existência e na vinda do Messias, eu não estou desarraigado do judaísmo. Agora, se eu não acreditar nas mitzvot, que são os 613 preceitos da Torá, aí eu não faço parte do judaísmo, porque aí são preceitos, são as leis. Mas Messias não. Então, o judaísmo tem esse extremismo, mas também essa flexibilidade. Agora, existe um quarto judaísmo, que eu não considero propriamente como um judaísmo, que seriam os messiânicos. Os messiânicos existem, tá? Judeus messiânicos sérios e verdadeiros. Mas essas igrejas, o cara coloca um quepá, deixa a barba crescer, coloca um talite, vai lá no culto, faz aquele movimento todo. Isso tem nada a ver com o judaísmo. Judaísmo agregado com cristianismo não é judaísmo. Judaísmo que pratica na sua ortodoxia a teologia e os princípios das doutrinas cristãs não é judaísmo. De maneira nenhuma. Não pode ser e nunca será. Cristianismo é uma aberração, tá? Que ocorreu na história da humanidade, trazida por Roma, por Constantino, pelos concílios, partindo do concílio de Niceia, que era uma cidade da Turquia naquela ocasião, e por aí vai. Mas, para o judeu, Jesus não é nada. Para mim, Jesus, o personagem romano, aquele homem loiro, bonito, italiano, tá? Aquele personagem lindo do romanismo, também não é nada. Eu, particularmente, acredito, independente da minha sinagoga, independente do judaísmo num todo, eu acredito plenamente, piamente, profundamente que Yeshua, aquele personagem dos evangelhos, o Filho do Deus vivo, que ele é o Messias. Esse Messias que o judaísmo está anunciando, o ortodoxismo está anunciando em Israel, que vai agora ser apresentado, desde o ano passado, eles estão dizendo, na verdade, desde 2017 eles vêm anunciando esse Messias, agora com mais ênfase. Esse vai ser aquele outro personagem que Daniel falou, o homem do pecado, que Paulo falou, chamando de anticristo, e que nós conhecemos conforme a história traçada nas escrituras em relação a um personagem que vai enganar Israel, que é o anticristo. Tá? Mas como crer ou não crer em Messias é uma coisa livre, não é uma mitzvah, eles não vão me ouvir, assim como também não me interessa o Messias deles.
Eu creio que Yeshua é o meu Messias. Agora, outra coisa, para o judaísmo, como intercessor, o judaísmo, como não considera Jesus de maneira nenhuma, logo, eles não têm intercessores. Os intercessores são eles próprios voltando-se ao Eterno, orando, fazendo suas rezas, as suas leituras do Sidur e tendo uma conexão com Deus pelo Tefilin, pelas leituras da Torá, pelos encontros, principalmente nas segundas e quintas-feiras, que são os dias das parashats e dos encontros na sinagoga. Às 6 horas da manhã a gente se encontra na sinagoga para um momento com o Eterno. E assim é. Então, Jesus não é nada, intercessor não existe. O que é o Messias, então? Para que vai servir esse Messias que o ortodoxismo vai anunciar? Não vai ser para intercessor, vai ser para ser um líder religioso exemplar e um líder político também, que vai ter negociatas com governos do mundo, que vai tramitar uma paz mundial, que vai fazer alianças exterminando guerras, aquelas coisas todas. Que há realmente promessas de que o Messias faria isso, e ele fará isso, quando o verdadeiro Messias, que é Yeshua, retornar, ele vai estabelecer um reino de paz na terra verdadeiramente. Agora, os judeus ortodoxos acreditam que será esse que eles vão apresentar. É isso. Jesus não é nada. Para mim, Yeshua, personagem do Evangelho que morreu e ressuscitou, é o meu Mashiach, é o verdadeiro Mashiach, filho de Deus. O judaísmo espera um Messias que eles vão apresentar, os ortodoxos, sempre lembrando. As outras linhas acreditam que é um tempo messiânico. Existem os judeus messiânicos verdadeiros. Eu conheço pelo menos 2 congregações judaicas messiânicas que têm todos os preceitos do judaísmo e, igual a mim, acreditam que Yeshua é o Mashiach. Aquelas igrejas e movimentos judaizantes que existem, que está uma epidemia religiosa nessa área, né? Inclusive a própria Universal do Reino de Deus, que construiu o pseudo-templo de Salomão, o Edir Macedo aberrantemente usando talit, que pai, sendo ele o sacerdote da ocasião. Uma vez eu vi tem nas redes sociais, o Edir Macedo falou assim, ó, isso eu vi na internet, ele falando assim, ó, o diabo destruiu o templo de Salomão em Jerusalém. Eu desafio ele, eu duvido ele destruir esse templo aqui. O diabo nunca vai destruir aquilo que é dele. Ele só quer destruir aquilo que é seu. E o que é de Deus? Esquece, o diabo nunca nem viu a sombra de Deus. Entendeu? Bom, é isso aí. Um beijo no coração. Shalom, shalom.